Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Lucas, capítulo 7, versículo 35. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Mas quem são os filhos da sabedoria? São aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, o Pai da sabedoria. Jó, capítulo 28, versículo 23. Deus entende o seu caminho, o caminho da sabedoria, e ele sabe o seu lugar. Jó 28, versículo 27. Deus então a viu, a sabedoria, e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Mas como os filhos da sabedoria, ou seja, os filhos de Deus, a justificam, ou seja, agem guiados por ela e se tornam justos, se tornam pessoas de caráter e obedientes a Deus? Quando nós, os filhos da sabedoria, ou seja, os filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo, somente aí então adquirimos a inteligência para nos desviarmos do mal. Com isso, nós aprendemos a ter o temor, que é o sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Jó capítulo 28, versículo 28. E Deus disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. E quem são os filhos da ignorância? São aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é o Pai da sabedoria. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, todos os que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos da ignorância. Mas como os filhos da ignorância agem guiados por ela e se tornam injustos, ou seja, pessoas sem caráter, desobedientes a Deus? Eles praticam o mal, em vez de afastar-se dele, e com isso perdem o temor, que é o sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Perdem a sabedoria, a inteligência, ou seja, o discernimento para julgar as suas ações, se são boas ou más diante de Deus. Jó capítulo 28, versículo 28. E Deus disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Se a pessoa perde o temor do Senhor, ele perde a sabedoria. Se a pessoa deixa de se afastar do mal, ele perde a inteligência. E como as ações dos filhos da ignorância os levam a serem condenados por Deus, o Pai da sabedoria? Quando eles veem um servo de Deus que lhes prega a palavra, eles o julgam e blasfemam dele, como está escrito em Lucas capítulo 7, versículo 26. Mas o que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que um profeta. Lucas capítulo 7, versículo 33. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Quando o Senhor Jesus também pregou a sua palavra, os filhos da ignorância se escandalizaram e o julgaram e blasfemaram da pessoa dele, como está escrito em Lucas capítulo 7, versículo 23. E bem-aventurado é aquele que em mim, Jesus Cristo, se não escandalizar. Lucas capítulo 7, versículo 34. Veio o Filho do Homem, Jesus Cristo, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Se os filhos da sabedoria são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é o Pai da sabedoria, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. E os filhos da ignorância? São filhos de quem? São guiados por quem? São filhos do diabo, porque eles são guiados pelo diabo. Eles não se firmam na verdade, por isso falam a mentira, como o diabo fala. Por isso são condenados à morte, através da prática do pecado, como o diabo.
como está escrito em João capítulo 8, versículo 44. Disse Jesus: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não existe verdade nele. Quando ele profere a mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus te ama. Não é justo e sábio obedecer a um Deus que se fez carne no corpo de Cristo Jesus e morreu em nosso lugar na cruz? Amém? Dani Miguel.